nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós temos a alegria de contar com a participação hoje de Francisco do Espírito Santo Neto, ele que já fez uma palestra ontem, dia 15 de outubro, no Centro Espírita Francisco de Assis, do qual nós registramos também e iremos mostrar posteriormente aos nossos ouvintes, tanto os ouvintes do rádio como os amigos do site A Voz do Espiritismo. Vamos então ouvir os cumprimentos primeiramente de Francisco do Espírito Santo Neto. Tudo bom, Nelson? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, estar aqui em Araçatuba, estar no programa O Espiritismo, A Voz do Espiritismo, né? E isso nos traz só prazer, porque na realidade Araçatuba é uma cidade que nós temos muito prazer em estar nela. Estou em Araçatuba há muitos anos, minha irmã mora inclusive em Araçatuba, e nós tivemos então, depois de algum tempo, a felicidade de receber um convite do Centro Francisco de Assis. Estivemos ontem, como você disse, fazendo lá uma palestra e trocando ensinamentos do Espiritismo com os espíritas de Araçatuba. Então é um grande prazer estar aqui com você. Nós estamos aqui nessa gravação tranquila, nesse lugar tranquilo. Estamos às ordens. Diga, Nelson. Muito bem. Eu gostaria, você é de Catanduva, né? Mora em Catanduva. Você tem 9 livros escritos, inclusive best-seller, livros sensacional, tem best-seller também, né? E livros sensacionais, do qual alguns nós já distribuímos aqui em Araçatuba no nosso Clube do Livro, que são quase 400 associados, né? E nós, como eu disse aqui para você em off, no mês seguinte a gente fica sabendo da repercussão do livro, e realmente todas as pessoas que nós entregamos seus livros gostaram muito, como são realmente sensacionais. Você fundou, é dirigente da Boa Nova, né? Da Boa Nova, editora e distribuidora de livros, e também as suas atividades lá. Fala pra gente um pouquinho sobre as suas atividades. Então, nós estamos lá desde 79 praticamente. Nós começamos lá ainda muito jovens, e depois de 79 nós então engatinhamos e fomos desenvolvendo então um trabalho que hoje ele se centraliza na distribuição de livros, na edição de livros, edita meus livros e de outros médiuns lá, conhecidos nossos, amigos nossos. Nós temos lá, Nelson, uma creche com 120 crianças, e quem dá manutenção a essa creche é justamente a venda dos livros. Toda a venda dos livros são revertidos para a manutenção das nossas obras sociais. Temos lá um berçário com 15 bebezinhos. Temos também um trabalho social junto às mães carentes do bairro, que se desenvolve através do trabalho Clube de Mães, né, Maria de Nazaré, que é um clube onde se acolhe gestantes ou mães inexperientes. Enfim, temos todo esse trabalho social lá em Catanduva, no bairro do Parque Iracema. E enquanto desenvolvemos também o nosso trabalho de divulgação do espiritismo, temos lá um centro espírita com todos os trabalhos de uma casa espírita, desobsessão, desenvolvimento da mediunidade. Segundas-feiras temos grupos de estudo das obras básicas, temos Mocidade Espírita, evangelização da infância, enfim, temos um trabalho lá que se nós mantermos esse trabalho até o fim da vida, já me sinto por realizado, porque você bem sabe como que é difícil você
e desenvolvendo e mantendo esse trabalho que nós iniciamos. Provavelmente aqui em Araçatuba você faz parte de algum grupo e você sabe a dificuldade, então, que nós enfrentamos, mas isso é a boa luta, né? Essa é a boa luta que todos nós estamos aí engajados para desenvolvê-la. Em síntese, é isso daí, não são trabalhos muito diferentes das outras casas espíritas. O que é mais diferente é esse trabalho do livro, que eu acho que é importantíssimo, porque a gente divulga a palavra dos espíritos amigos. Livros, quer dizer, são psicografados por mim, mas não são meus, né, autoria minha, se bem que eu sei que de nada não sai nada. Nós temos aí uma via de mão dupla, os espíritos e nós os espíritos, como os outros todos médios. Então nós nos dedicamos, estudamos, escutamos as recomendações dos espíritos amigos para que a gente possa cada vez mais ser um médium receptivo às ideias dos espíritos amigos. Que bom. Francisco do Espírito Santo Neto faz palestras em todo o Brasil, como eu disse que ele fez aqui em Araçatuba, ele faz em todo o Brasil, também pelo exterior. E parabéns pelos seus livros novamente, tá? E você falou num ponto muito importante nas suas atividades lá em Catanduva, no qual você participa também, é dirigente de um centro espírita e trabalhando mexendo também com o trabalho de desobsessão, que é muito importante. Eu acho que muitos centros, talvez a maioria, não se dedicam, né, a essa atividade, né, ao trabalho de desobsessão, do qual aqui eu faço parte também, do Centro Espírita Benedita Fernandes, né, como é muito conhecida, Benedita Fernandes, né, do hospital, que fundou o Hospital Psiquiátrico Espírita aqui em Araçatuba. Eu faço parte lá do grupo mediúnico, lá do Centro Espírita Benedita Fernandes, e acabo me envolvendo em todas as casas, como aquela que nós tivemos lá ontem, por causa do programa de rádio, que a gente entrevista os dirigentes e palestrantes de todas as casas, todos que aqui de fora que aqui se aportam, a gente também faz uma entrevista como essa. Então eu acabo participando, Francisco, de todas as casas. Eu posso dizer que eu conheço todos os espíritas da cidade, dirigentes e não dirigentes, então a gente está bastante envolvido nas atividades, tanto devido à RIE, né, a Revista Internacional de Espiritismo, que nós distribuímos, também distribuímos os livros, né, do Clube do Livro Espírita Dona Bebé de Araçatuba. Então estamos envolvidos aí bastante com o movimento espírita. Mas eu gostaria de saber de você em relação ao espírito, um dos principais, né, eu acho que o principal, né, mentor Hamed. Então, Nelson, nós assim, temos livros psicografados por Batuíra, Lourdes Caterine, Ivan de Albuquerque e outros tantos espíritos amigos, mas o espírito que centraliza, o espírito que dirige, né, a nossa atividade mediúnica é Hamed. É um pseudônimo, inclusive de etimologia árabe, né, Hamed, quer dizer aquele que ora, né, em árabe, Hamed, e ele tem sido o nosso mentor querido, nosso pai amoroso, nosso professor, e há muito tempo já. Eu digo há muito tempo nessa encarnação, mas em outras encarnações ele também diz que tem sido meu amigo, meu companheiro. Então nós temos um apreço muito grande por Hamed, e a minha vida realmente modificou antes de Hamed e depois de Hamed. Não que ele seja um guia, um mentor melhor que os outros tantos, né? Mas para mim ele tem sido um divisor de águas, digamos assim, pela sua atividade ao meu lado, pelo seu carinho, pela sua observação, que ele me faz sempre. Observa isso, olha aquilo, preste atenção nisso. Hamed nunca foi me dizer faça isso, mas a palavra dele sempre foi assim: observe, mentalize isso, coloque isso no peso da balança. Que você acha que vai redundar isso, né? Então, com isso, nós aprendemos a pensar. Eu aprendi a pensar praticamente nessa encarnação com o Espírito Hamed, que tem sido, então, esse promotor, né, das nossas faculdades mediúnicas. Então, Hamed me disse que ele nasceu a primeira vez
junto comigo, nós estivemos juntos a primeira vez. Ele nasceu na Índia, em Calcutá, no ano 1000, né? Então, a partir de lá, nós temos vindo várias encarnações juntos, né? Trocando, vamos dizer assim, experiências, trocando atividades. E antes do ano 1000, não sei dizer quais são as encarnações de Hamed. Mas depois do ano 1000, nós temos então noção de algumas encarnações que ele teve e das quais eu tive também. Então, ele também foi um trabalhador da obra católica, né, no século XVII, e foi um trabalhador da nova era também no espiritismo. Então, ele tem uma larga experiência, e por isso que ele escreve de uma maneira tão coerente, tão fácil, tão, vamos dizer assim, explícita, para ensinar as coisas do Espiritismo e os ensinamentos do Cristo. Hamed não tem vamos dizer assim, uma escrita difícil, mas ele também não tem uma escrita, vamos dizer assim, facílima, entendeu? Ele nos coloca a pensar, a raciocinar, né? Então, os livros de Hamed, sempre ele usa a psicologia, ele usa a filosofia, ele usa a química, a física, enfim. Hamed se utiliza das nossas ciências atuais para fazer pontes com o espiritismo, a fim de que o nosso raciocínio se expanda, né? Compreenda a lição espírita de uma forma mais profunda, e a gente sai um pouco do raso da letra só, né? Como dizia Jesus, a letra por si só mata, o espírito é que vivifica. Então ele tem seguido essa linha, e então tem nos trazido muito conforto para as pessoas, inclusive, que leem, que se identificam muito com a abordagem de Kardec através da mensagem, ou através da escrita de Hamed. Então, Hamed aí é esse espírito bondoso que está nos assistindo sempre. Inclusive, está aqui conosco nessa manhã. Que maravilha. A gente sente, a gente percebe, né, o clima diferenciado, outras vezes também conversando. Infelizmente com o Chico eu não tive essa, essa alegria, mas conversando com o Divaldo, entrevistando o Divaldo, várias vezes que ele veio aqui em Araçatuba, inclusive há 2 anos atrás, a gente sente realmente, eu apresentando o Divaldo em um clube aqui da cidade, várias pessoas que estavam assistindo perceberam, inclusive a gente lá ao lado de Divaldo, e também em entrevistas assim com o Divaldo, a presença também de Joana de Anges, né? Como eu disse, infelizmente eu não tive essa alegria com o Chico Xavier, mas todos os médios, né? Todos nós, né? Temos os nossos mentores, e maior e menor grau de evolução, mas todos nós temos, né? E a gente fica muito feliz de saber, né, que estamos aqui fazendo essa entrevista e que o Hamed está aqui junto. Isso daí nos conforta, porque a presença de um espírito amigo sempre nos dá mais segurança, sempre nos dá mais clareza de raciocínio, para que a gente possa usar as palavras certas, no momento certo, na hora certa. E nesse momento que nós, na realidade, aqui ao meu ver, gostaria de passar isso para você e para os ouvintes, nós vivemos um momento sério, né, da humanidade, onde está tudo muito conturbado, né? Inclusive não só na política, mas também na religião. Nós estamos com momentos difíceis, onde existem muitos espertalhões, muitas pessoas que querem tirar vantagem de coisas sagradas, né? Da qual Jesus combatia, naquele simbolismo dele espantar aqueles que faziam comércio no Templo de Jerusalém à época. Então, hoje em dia, nós vivemos momentos onde as pessoas estão utilizando as coisas sagradas a fim de tirar vantagem, né? Então,
com o Hamed, com a presença desses espíritos amigos, se fica claro, olha, presta atenção nisso, naquilo. Quer dizer, na realidade nós passamos a ter uma postura e um andar, né, entre aspas, melhor nos caminhos da Terra. Porque nós então conseguimos perceber, né, discernir aquilo que nos é útil e daquilo que não nos serve, né? Então eu acho que a presença dos espíritos na nossa vida é muito importante, né? E nós não podemos baratear isso, sabe, Nelson? Eu acho que hoje em dia está muito barateado essas questões espirituais. Os espíritos estão sempre muito à disposição dos médiuns a qualquer hora, a qualquer momento. Estão à disposição dos médiuns para fazer coisas banais, entendeu? Para fazer atividades banais. Então, é preciso que todos nós, então, prestemos atenção. E acredito eu que as coisas não ocorrem assim, não. As coisas precisam ser centralizadas, a gente precisa ter um momento de paz, de reflexão, a fim de que esses espíritos se aproximem, e eles sempre que se aproximam, eles têm um objetivo maior. Eles não se aproximam por nada, né? Eles não se aproximam porque você quer, porque quer que eles estejam. Não, não é assim que funciona. Quando eles veem um momento sério, um momento certo para divulgar, para atingir mais pessoas, não para atingir os meus querer, né? Nem os seus, mas quando é para atingir mais quereres, vamos dizer assim, atingir mais uma população maior, eles estão presentes. Mas não assim por picuinhas, porque, sabe, para que eu faça um desenhinho para você que fique feliz, entendeu? Eu estou me fazendo entender, né? Porque hoje em dia nós vemos muito isso, os espíritos à disposição dos médiuns para fazer um desenhinho, para fazer alguma coisa no livro. Eu acho isso assim, que nós devemos olhar com atenção, entendeu? Para que a gente não compre gato por lebre, como diz o ditado popular. Então a presença dos espíritos amigos é sempre um alerta na nossa vida. É sempre um alerta, é muito interessante. Hamed, como você disse no início, é originário de qual nacionalidade, de qual país, de qual... Quando o Hamed, no ano 1000, que eu citei, ele vivia na Índia, em Calcutá, na cidade de Calcutá. Então o Hamed, ele aparece às vezes para mim com uma estrutura, com uma indumentária, com uma roupa indiana. Mas nem sempre. Ele aparece às vezes com outras roupas, às vezes com uma roupa de alguém que morou na França ou na Europa no século XVII. Às vezes ele aparece em forma de alguém que viveu no século XIX. Então ele tem essa versatilidade, né? essa diversidade de indumentária, conforme o momento, conforme a ocasião. E ele foi então indiano, tanto é que o nome Hamed, como disse para você, é um nome utilizado também na Índia, né? Porque Hamed, na realidade, pode ser comparado à frequência do nome João, né? João, Joaquim, Antônio, aqui para nós, né? Então existem muitos Hamedes, né? Muitos Hamedes. Tanto é que algumas pessoas dizem assim, olha, o Hamed se comunicou lá, será que é o Hamed que você recebe? Eu falo, olha, nós precisamos perguntar para ele quem é o Hamed, porque pode ser o Hamed da Silva, o Hamed da Oliveira, entendeu? O Hamed, enfim, Albuquerque, tem vários Hameds. E assim é com Lúcius também, né? Assim é com Lúcius, assim, entendeu? Assim é com, enfim, com Lúcius da Silva, Lúcio da Cunha, né? E aí, essas coisas não é uma dúvida maldosa, mas é uma dúvida que todos nós devemos ter, porque o espírita é chamado a raciocinar. A nossa fé é uma fé raciocinada, né? Então, quando o espírita se coloca em dúvida, é sadio, não é ruim, não é obsessivo, né? Fala assim, você está duvidando. Mas nós precisamos, desculpem, nós precisamos duvidar, né?
porque é sadio, faz parte desse nosso questionamento sadio na nossa fé raciocinada, que é o Espiritismo. Então você, fulano está recebendo o Espírito de Emmanuel, né? Sim, que Emmanuel será, né? Pode ser até que seja o Emmanuel que se comunicava com o Chico, mas pode, como nós usamos aqui de uma forma mais jocosa, mais de brincadeira, pode ser o Emmanuel da Silva, o Emmanuel da Cunha, enfim, os vários Emmanuels. Mas esse questionamento é sadio, eu acredito, viu, Nelson? É sadio, porque a gente aí, repetindo, não compra gato por lebre, né? E o ser humano, ele é compreensível. Muitos de nós queremos assim já pegar, como diz o ditado popular, o rabo do foguete, entendeu? Se tem já um nome pronto, é preferível que eu receba aquele espírito que tem um nome pronto, entre aspas, tipo assim, o Emmanuel, o André Luiz, a irmã Sheila, porque você já está, parece, por um indivíduo que já está com meio caminho andado, mas não é verdade, entendeu? Porque você vai constatando depois com o tempo que o que se fala aquele espírito Sheila não é o mesmo que se falava a Sheila, que se comunicava com o Chico, e assim sucessivamente os outros mentores. Então convido a todos, inclusive a nós, que raciocinemos sobre essas coisas difíceis que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Inclusive você citou aí o Lúcio, né? As pessoas muitas vezes acreditam que o Lúcio seja um Lúcio só, mas existe muitos Lúcios no mundo espiritual. Muito bem, é uma coisa interessante em relação ao que o mundo está vivendo, né? O Brasil, né, em vários aspectos, o mundo inteiro, então, coisas terríveis que a gente acompanha pelos noticiários, né, recheados nos programas, nos jornais televisivos. Inclusive lá na Europa, né, aquela guerra toda, aqueles refugiados, o Estado Islâmico, aquelas barbaridades que acontecem. O que você tem a nos dizer? O que o Hamed fala em relação a tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, o Francisco do Espírito Santo Neto? Já que ele, né, como natural lá da Índia, mas já viveu em outros países também, que deve entender muito bem todo aquele questionamento, né, nos problemas religiosos que estamos enfrentando, né? Porque hoje o mundo tornou-se menor ainda, né? A globalização, a gente fica sabendo de barbaridades que acontecem no Estado Islâmico como se estivesse acontecendo ali na esquina. O que você tem a nos dizer sobre isso, Francisco? Isso daí é uma coisa assim, se nós analisarmos pela visão espírita, nós sabemos que isso é os finais dos tempos, entendeu? Eu acredito que nós estamos vivendo os finais dos tempos, nós estamos no fim do mundo, entre aspas. Porque eu não acredito que o fim do mundo venha através de fogo, de água, enfim, de terremotos, de maremotos, porque isso são fenômenos naturais que sempre aconteceram. Nós é que não sabíamos, nós que não fomos avisados, nós que não tínhamos essa dimensão das coisas. Então nós estamos vivendo os finais dos tempos. Muitas pessoas desequilibradas vivendo junto, e esse desequilíbrio ele tem proporções inimagináveis, né? O desequilíbrio, ele quando começa a envolver uma família, né? Dois de uma família, ele contamina a família inteira, entendeu? Então o desequilíbrio que nós vivemos hoje no planeta, com o Estado Islâmico, enfim, com outros tantos movimentos negativos, é contaminação que começaram aos poucos, mas é desequilíbrio do homem, né? E faz parte desse finais dos tempos, porque eu acredito, obviamente, que nós estamos sendo selecionados, né? O mundo não está Deus dará, Deus está vendo essas coisas. Então nós sabemos que à medida em que nós entramos nesse terceiro milênio, nós vamos separando o joio do trigo. Então esses homens, essa brutalidade, esse espírito animalesco que ainda existe em todos nós, em maior ou menor proporção, está sendo separado. Nós estamos já vendo reencarnações de determinados espíritos para outros planetas, para outros mundos, que são equivalentes ao seu estado
de cultura, seu estado de evolução espiritual, enquanto a Terra vai passar a viver momentos mais tranquilos, mais felizes, num futuro, desculpe, num futuro mais rápido, entendeu? Então, essa movimentação de desequilíbrio é uma coisa que é previsto, é falado, né? Quando se teve aí essa proposta de se falar sobre o mundo de transição planetária, nós estamos vivendo transição planetária. E é cada vez mais acentuada. Basta quem tem olhos de ver, né? Então não vai vir através de fogo a transição planetária, mas é esse fogo do desequilíbrio, é o fogo que separa, é o fogo que engana, vamos dizer assim, os que são bons daqueles que não são bons ainda, mas um dia serão. Então, e isso atinge todos nós seres humanos. Acabamos de dizer, seja na política, seja na religião, seja no social, seja no esporte. Você veja que nós temos essa questão da corrupção, do desequilíbrio, em todos os setores, né? Todos os setores. Inclusive no esporte, aí tem espertalhões que querem tirar vantagem, como em qualquer facção do mundo em que nós vivemos. Então é muito difícil. Mas é um fenômeno que nós estávamos todos nós esperando, e quem não estiver esperando vai passar a esperar agora e visualizar. E se defendam através do que sempre? Da lucidez mental, da oração, do silêncio, da leitura sadia, dessa observação, que nós temos que ser constante das coisas, né? Nós não podemos observar uma hora e depois não observar mais. Então o trabalho de observação, discernimento, separação é uma coisa constante que nós temos que desenvolver, para que a gente então não caia nesses turbilhões de desequilíbrio. Isso é muito importante, né? A gente saber disso. A gente sempre ouve, né, sobre a transformação do planeta, e ela está acontecendo desta forma, né? A gente vê tanta violência, tanta barbaridade, mas é o expurgo que está acontecendo realmente. Justamente. E nós vamos vendo, às vezes nós constatamos, por exemplo, recentemente, veja, na nossa própria cidade, que é um ovo, né? Vamos dizer assim. Então você vê pessoas, amigas, conhecidas, serem assassinadas, serem, enfim, tem determinados fins, né, que nós nunca esperávamos. E já outros nós esperávamos que tivesse esse fim mesmo, mas não é motivo de nós ficarmos abismados, né, desesperados, vamos dizer assim, boquiabertos, né? A gente fica triste, mas espera que aconteça, e cada vez mais. Então a gente tem que se defender, tem que alertar os nossos filhos, tomar cuidado com os filhos, com os parentes. Olha, cuidado onde você vai. Nós estamos vivendo no planeta momentos difíceis, as pessoas já não têm mais a racionalidade no lugar, as pessoas às vezes escapam. Como eu disse para você, o desequilíbrio é contaminante. O desequilíbrio ele nos invade sem que a gente perceba. O desequilíbrio de ideias influencia. Então, o que se chamava antigamente de horda, é a horda de selvagens, né? Então, hoje nós temos verdadeiras hordas, né, de espíritos selvagens, espíritos equilibrados, e onde eles passam, né, sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, eles contaminam. Se você não tiver os anticorpos, entre aspas, espirituais, necessários, você se contamina e pega essa massa virulenta que invade-nos, né? Então, os anticorpos que eu estou dizendo é essa oração, esse silêncio, essa leitura sadia, metódica. Mas eu não, já li isso, já li aquilo. Leia de novo, leia, entendeu? Tem um momento de leitura, de reflexão. Esse é o anticorpo, que a gente passa a não ser contaminado mais por essa massa de desequilíbrio que passa. Porque às vezes você não vê, né? Mas ela está aí, e ela não está parada, ela está sempre em movimento, né? Ora passa em Araçatuba, ora passa em Catanduva, ora passa em Bauru, né? É uma massa, e só não tem uma massa,
Você tem vários grupos de desequilíbrio, então nós precisamos ficar alertas. Muito bem. Se bem que você e a sua editora são bem conhecidos, mas passa para os nossos ouvintes, os amigos do site, né, do mundo inteiro, como fazem se quiserem adquirir os seus livros e outros livros da editora Boa Nova, ô Francisco. Então, nós temos o nosso site, que é www.boanova.net. Através desse site você pode entrar lá e você vai clicar ali, inclusive para pedir livros, ver livros, enfim, saber de preços. Você tem toda e lá tem o nosso trabalho também que nós desenvolvemos, social, tem o nosso trabalho cultural também, espírita, que nós desenvolvemos em São Paulo, tem as minhas palestras, meus eventos, meus seminários pelo Brasil aí que nós fazemos. Então aí você fica, de certa forma, sabendo o que acontece na nossa atividade. Então é www.boanova.net, né? Agora, se você também colocar no pai de todos nós, que se chama Google, coloca no Google Boa Nova, que logo você vai encontrar o site. Entendeu? Então, eu quero deixar os nossos microfones. Foi um prazer estar conhecê-lo, inclusive. Eu sempre ouço falar, já li seus livros, mas não havia conhecido pessoalmente. Eu quero deixar os nossos microfones para suas despedidas dos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Araçatuba e também do site avozdoespiritismo.com.br. Olha, Nelson, foi assim um prazer muito grande te conhecer e estar aqui ao seu lado, sentindo a sua, vamos dizer assim, a sua energia positiva, a sua energia de querer divulgar o espiritismo através da sua dedicação, porque quem trabalha na comunicação também, eu sei que tem percalços difíceis, né? Aí pela sua dedicação, pelo seu trabalho, quero agradecer a todos os ouvintes, né, que estão aí pacientemente nos escutando e tirando com essa transmissão as suas conclusões, né? Fazendo uma análise do que se fala, do que se falou, né? E é esse que é o grande, é a arte de pensar, né? Na verdade, Hamed, ele usa muito esse termo, que nós precisamos desenvolver a arte de pensar. Então desenvolvam, né, com a nossa simples palavra, com essa simples entrevista, mas feita de coração, pelo nosso Nelson e respondida por mim, ambos usando o coração, usando essa vontade de transmitir o Espiritismo ao bem de todos. Obrigado, fiquem com Deus, que a espiritualidade amiga possa nos ajudar e nos proteger agora e sempre, que assim seja. Nós, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, agradecemos, portanto, Francisco do Espírito Santo Neto.